Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos pela Tua palavra que nos fala. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, a Tua bondade para conosco. Queremos aprender, Senhor, queremos conhecer de Ti, ser expressão, Senhor, da Tua vontade. Pedimos que se conosco nesse dia, nesse momento. Pai, para que, como instrumento nas Tuas mãos, possa expressar Teu querer, Teu desejo, falar da Tua vontade. Peço também, Pai, que abra tanto o meu entendimento, abra o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos aquilo que seja o Teu querer, Teu desejo, para que como família possamos expressar, Senhor, Tua glória, Tua vida neste mundo. Nós oramos a Ti e confessamos nossa dependência, Senhor, para todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a canção fala... Desculpa, podem sentar. A Sirlene tem... A canção fala sobre recebi um novo coração do Pai. Em João, logo no início, a passagem que eu mencionei logo na abertura do café da manhã, que todos aqueles que creram, correto? Todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós que cremos, somos feitos filhos de Deus. Está falando de quê? De natureza que recebemos. Um dos profetas, se não me engano, Isaías, escreveu que, através daquilo que Deus estava falando, que Ele nos daria um novo coração. Nós receberíamos um novo coração, um coração de carne, não um coração de pedra. E que nos ensinaria e nós guardaríamos toda a sua palavra, tudo aquilo que Ele falava. Nós estamos falando de uma nova natureza. Jesus em João 3 fala que teria, para Nicodemos, que teria que nascer de novo, nascer do Espírito. Quando nós falamos de nascer do Espírito, nós falamos de receber da vida de Deus, de sermos reconciliados por Deus, e isso é decorrente do quê? Da graça de Deus. Por meio da fé, por intermédio da fé, e isso não depende de nós. Isso provém de Deus. Então a salvação, alcançar o reino, não é nada que nós possamos fazer. Isso depende exclusivamente daquilo que o Pai nos concede. Merecedores? Não somos. Somos capazes de fazer obra para nos justificar? Não somos. E isso que nós precisamos ter entendimento. Mas nisso o que nós recebemos? Nós recebemos da mesma identidade do Pai. Nós recebemos da natureza. Isso que Pedro escreve lá em 2 Pedro, em sua segunda carta, no primeiro capítulo, verso 3 e 4, que fala que nós recebemos tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus. Que nós somos coparticipantes da natureza divina. Isso que nós precisamos entender, ou seja, quem somos? A nossa identidade. A nossa identidade, ela é a mesma identidade de Deus divina. Por quê? Porque nós recebemos da vida de Deus e somos participantes da natureza de Deus. Claro, e lembrando sempre, mérito nosso? Não. Pela graça de Deus. Sendo filhos, o que é esperado de nós? Sendo filhos, qual é o nosso papel e qual deve ser o nosso objetivo e meta de vida? Nós podemos ler lá em Hebreus,
Hebreus no capítulo 12, fala assim, a partir do capítulo 14, do verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de progenitura. Guarde o primeiro versículo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois, vamos ler lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 21, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Em Colossenses, no capítulo 1, no verso 22, Paulo escrevendo, ele afirma o seguinte. Melhor, vamos ler do 15 ao 22. Este, ele referindo a Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz,
por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quem nos apresenta diante de Deus santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Jesus, por meio do seu sangue. Fica a pergunta então: para que santificar? Por que santificar? Se Paulo fala que o sangue de Cristo é quem me apresenta santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus, ou seja, precisa de mais alguma coisa? Aparentemente não. Mas por que o autor de Hebreus, por que Pedro fala que a gente deve santificar? Qual é o propósito da santificação? E como isso se reflete nas nossas vidas, nas coisas que nós fazemos no dia a dia? Existe, e em Hebreus nós lemos que fala assim que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós temos um entendimento, na maioria das vezes, equivocado com relação à santificação, achando que a santificação tem um propósito só, de nos aproximar de Deus, para que nós possamos entrar na presença de Deus e estar na presença de Deus. Este é o nosso erro de entendimento. Quando nos convertemos, nós entendemos a maioria das vezes, ou a maioria das pessoas, por isso é importante o conhecimento, por isso é importante ler, ter domínio da palavra, para julgar todas as coisas, para questionar o que a gente ouve. A santificação, ela tem um propósito e uma razão. A nossa salvação, nós precisamos entender, e nós muitas vezes entendemos de forma equivocada, que ela é o fim de tudo. Estou salvo, resolvido estar o problema. E nós não entendemos que a salvação, a reconciliação com Deus, por intermédio do sangue de Cristo, é que nos dá o salvo-conduto para estarmos na presença de Deus. Não é por causa dos nossos pecados que e por causa de nossas boas obras ou de atos santos, que vai fazer com que nós entremos na presença de Deus e sejamos aceitos de Deus. Mas por que o autor da carta de Hebreus escreveu o que escreveu? Porque nós precisamos entender uma coisa: sem a santificação, realmente, ninguém vai estar na presença de Deus. Não hoje, lá na frente. Por quê? A grande questão é que nós precisamos compreender para que serve a santificação. Quando nós lemos as cartas de Paulo, quando nós lemos, ou até mesmo a oração do Pai Nosso, que a gente lê, que está aqui, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que essa declaração pode fazer para santificar mais o nome de Deus? O nome de Deus vai se tornar mais santo do que ele é? Não, porque é impossível. O que significa essa oração que Jesus nos ensinou? E o que significa
o ato de santificação nas nossas vidas. E achamos muitas vezes que viveremos uma vida santa quando nós nos recolhemos, quando nos afastamos do mundo. E o propósito da santificação é ao contrário, é para estarmos no mundo, é para andarmos no mundo. Por isso que Jesus disse, olha, vocês são o sal dessa terra, vocês são a luz deste mundo. Se o sal perder o sabor, para que ele serve? Para nada. Se nós andamos no mundo como as pessoas do mundo andam, que diferença está fazendo isso? A santificação tem um propósito nas nossas vidas, para tornarmos Deus visível no mundo. Nós pedimos muitas vezes em nossas orações, nos cânticos que a gente fala, assim, para que a glória de Deus se manifeste na terra, que a glória de Deus reflita no mundo, se manifeste no mundo. Mas quando nós cantamos isso, oramos, nós pedimos que Deus venha de forma visível e se manifeste ao mundo. É ou não é o que está no nosso entendimento e no nosso coração na maioria das vezes? E Deus quer ao contrário. Nossas vidas são responsáveis por manifestar e revelar Deus ao mundo. Quando olhamos a oração de Jesus, final da oração, o que ele disse para o Pai? O que ele pediu ao Pai? E não era em favor dos 12 que estavam lá com ele, em favor daqueles que viriam a crer em seu nome, por intermédio do testemunho deles, para que eles fossem o quê? Fossem um. Para quê? Para que o mundo o conhecesse como Senhor e Salvador. Essa canção que nós cantamos, dá-me um novo coração, e você cantando na sequência, do que ele fala? Ele fala de família. O que nós precisamos entender e compreender? E isso, inclusive, está na nossa carta de princípios e valores. E é expressa e falada, com relação a ser sal nessa terra, tudo. E essa é a nossa vocação. Mas é uma vocação cujo compromisso é pessoal. Mas a expressão desse compromisso pessoal é coletivo. O Senhor não é conhecido pelo que eu faço somente. Não é pela minha vida somente. Mas é pela expressão do que somos como igreja, como corpo. Por isso, a santificação. Por isso que Paulo escreve falando, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque o nosso propósito, a nossa razão de vida é um só: expressar Deus através dos nossos atos e das nossas palavras. É manifestarmos as virtudes, manifestarmos a natureza, os atributos, em ações e em palavras. Por isso que o Senhor fala desde o Velho Testamento: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Apocalipse, Jesus falando à igreja de Laodiceia, ele fala do quê? Justamente que ele está à porta. Se você abrir e deixar. Ele estava falando isso para não crentes, para as pessoas que não conheciam a palavra e que não tinham experimentado a salvação. Não, ele estava falando isso para pessoas como nós, que precisamos entender este processo de santificação, a necessidade urgente que temos como indivíduos e como igreja para expressar a vida de Deus no mundo. Se nós não tomarmos essa posição e sermos zelosos
no desenvolvimento da salvação, no desenvolvimento das nossas vidas perante o nosso Deus, buscando o amadurecimento, como Paulo escreve logo no início da sua carta aos Coríntios, que fala: olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas tive que falar com vocês como a crianças em Cristo. Nós precisamos amadurecer. E o que é o processo de amadurecimento? A santificação. O que é a santificação? É a decisão que nós tomamos a cada instante, em cada momento das nossas vidas, de fazer morrer a natureza humana e deixar que a natureza de Deus se revele através dos nossos atos. Por isso que Paulo escreveu aos Romanos, logo no capítulo 12, depois de explicar todo o processo de justificação, ele fala no verso 1 e no verso 2: oferecei-vos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que para oferecer os nossos membros? Aí ele fala o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso nós não podemos desassociar as coisas e interpretá-las. Porque eu só verei a Deus se eu tiver uma vida de santidade. Porque a minha conversão, a minha salvação, ela implica no ato que João pregou desde o início: arrependei-vos. O que é o arrependimento? É a mudança de atitude, é a mudança de postura. É o deixar de fazer coisas que você acha que desagradam, que você sabe que desagrada a Deus, para fazermos aquilo que é aceitável diante de nosso Deus. Por obrigação, por medo, por ter medo de perder a salvação? Não. Nós vivemos a vida do Evangelho como algo natural. Tem que ser natural, tem que ser normal. Porque eu sou filho, porque eu recebi a capacitação, por isso eu posso viver o Evangelho. Por mim mesmo, pela minha força, não. No processo de aprender a depender da graça de Deus. A depender do Espírito que nos conduz, que nos ensina, que nos lembra todas as palavras do Senhor. Por isso, embora Ele não tendo nem escrito nenhuma palavra, somos capazes de lembrar de todas as suas palavras até hoje. Não porque Ele deixou por escrito, não porque Ele usou pessoas, porque a gente pode ler. Mas se não tiver a motivação para compreender, buscar e querer conhecer o Senhor como Ele deseja ser conhecido, Ele não vai se revelar. A santificação envolve escolhas na nossa vida. Que escolhas são essas? Que oportunidades a gente tem de entrar num processo de verdadeira santificação diante de Deus? Nós pensamos: agora vou começar a orar sem fim, vou dedicar tanto tempo da minha vida em oração, vou estudar a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Por isso que Paulo escreveu: olha, fazei morrer a vossa natureza humana. Quais são os frutos da carne? Quais são os frutos da natureza humana? Podemos citar alguns: egoísmo, o orgulho, a arrogância, o fazer acepção de pessoas, o desprezar pessoas, o tratar mal as pessoas na rua, porque elas não são da mesma linhagem que eu, não são da mesma classe social que eu desprezo. Isso faz parte do quê? São frutos da natureza humana, da sociedade, que nos ensina a pensar e agir. Esse cara não está no mesmo nível que eu, então olha, desconsidera. É ralé. Se essas são as nossas atitudes, é essas atitudes que nós precisamos mudar. Isso não faz parte de um cidadão
do reino de Deus? Porque nós lemos que Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago, escrevendo sobre isso, ele fala justamente entre obra e fé. Olha, se você diz que tem fé, mas não tem obras, meu querido, desculpa, você não entendeu ainda. Agora, com as minhas obras, eu vou mostrar a minha fé. Aonde nós revelamos Deus? Nas obras que fazemos, nas atitudes que nós tomamos, nas decisões que nós tomamos, diante das nossas vidas que nós enfrentamos. Se eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, se eu sou desonesto com ela, se eu não lhe pago aquilo que a lei determina que é de direito a ela, eu estou praticando o reino de Deus? Não. Eu estou desonrando a Deus com essa atitude. Se eu sei que ela merece algum pagamento devido e eu tiro isso dela, não pago devidamente, o que eu estou fazendo? Estou glorificando o reino de Deus? Não. Se eu tenho uma empresa, sou empresário, eu tenho uma loja, pequena ou grande, não importa. Se eu arrumo um mecanismo que burla a lei, nego, não emito nota fiscal, o que eu estou fazendo? Eu estou glorificando a Deus? Não, eu estou desonrando a Deus. Se eu sou empregado e recebo, que é um absurdo, impostos que a gente paga, é um absurdo. É um valor alto para o serviço que nós recebemos, é. Mas isso me dá o direito de tentar enganar imposto de renda, de arrumar, comprar recibos para reduzir o valor de imposto? Não, isso não me dá o direito de fazer isso. Isso não faz parte do cidadão do reino de Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso são atitudes que expressam santificação, que expressam vida de Deus. Queridos, um troco errado, e eu consciente dele fico com ele, isso é ser cidadão do reino? Não é. Nas nossas casas, nos nossos ambientes que nós precisamos amadurecer, talvez é o lugar de mais difícil de construir relacionamentos. É o respeitar a esposa, é o respeitar o marido, é fazer à vontade aquilo que realmente agrada. Nós precisamos aprender isso? Precisamos. Porque nós sabemos que precisamos, mas isso é um processo de aprendizagem, de rejeitar. Muitas vezes na briga entre casal, nas discussões, o que nós achamos? Que o outro está errado e que eu estou certo. É essa a atitude de um cidadão do reino de Deus? Não, porque não faz diferença quem está certo ou quem está errado. O que faz diferença é o relacionamento. É aquilo que nós temos que construir e expressar como família, o reino de Deus. Por isso que Paulo fala, olha, mais do que palavra falada, mais do que eu que estou colocando aqui, mais do que nós proclamamos para as pessoas sobre salvação, sobre reino de Deus, o que vai fazer diferença são as nossas vidas. Por isso que Paulo disse, olha, somos cartas vivas, somos o bom perfume de Cristo. As nossas ações, aquilo que fazemos no dia a dia, no nosso trabalho, é que devem revelar o reino de Deus. Os nossos relacionamentos devem expressar o reino de Deus. Porque se eu não sou capaz de ajudar o irmão, porque ele é mais fraco do que eu, não sou capaz de abrir mão do meu pensamento, do meu entendimento em favor dele para que ele amadureça, estou expressando o reino de Deus? Não. Porque isso não é atitude de amor. Isso não é expressão de amor. Por isso que Jesus falou, em termos, discutindo com um fariseu, se não me engano, ele disse, que ele perguntou quais são os 2 mandamentos, em que se resume a lei? Em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Qualquer atitude que envolva egoísmo, qualquer atitude que envolva orgulho, qualquer atitude que envolva arrogância, em qualquer tipo de relacionamento que temos, seja em casa, seja com os colegas de trabalho, que não conhecem a Deus, mesmo que sejamos taxados de trouxas, de bobos, se nós não expressarmos a vida de Deus, nós não revelamos aquilo que nós somos, e é uma questão de identidade, de natureza. Nós santificamos como expressão daquilo que nós
somos. Os frutos de quem conhece a Deus é revelar a vida de Deus. Por isso que nós devemos fazer o que Paulo nos aconselha, olha, fazei morrer a natureza humana. Se nós não fizermos, nós não revelamos. E aí, nesse ponto é que nós temos que escolher entre servir o reino de Deus ou não. Mas para quem compreende que é cristão, não existe opção. É revelar o reino de Deus sempre, mesmo que isso nos custe muito caro. Mesmo que represente prejuízo para nós, mesmo que represente prejuízo no trabalho. Nós não estamos aqui para viver segundo recompensas que o mundo possa nos dar. Nós estamos aqui porque nós já fomos recompensados por algo que nós não merecemos. Nós já recebemos a reconciliação, recebemos a salvação, recebemos a vida de Deus, não porque merecemos, não porque fizemos algo, e porque recebemos e porque temos, nós fazemos. É por sermos que nós fazemos. Nós somos, então nós podemos fazer. Podemos fazer não por nós, mas pela dependência. Pelo esforçar. Por isso que Paulo escreve, olha, esforçai-vos pela unidade do Espírito. Porque é fácil? Não. Relacionamento é fácil? Não é. Dividir a vida com as pessoas é fácil? Não é, porque você vai ter que abrir mão do que você pensa. Que dá vontade muitas vezes de chutar o pau da barraca, dá. Mas aí você compreende, espera aí, se eu tenho esse entendimento, se eu compreendo que deve ser assim, o meu irmão ainda não entende, o que é que eu devo fazer? Ajudá-lo. Como é que eu vou ajudar? Chegar para ele e despejar a Bíblia? Não é. Despejar meu entendimento? Não, não é. Porque assim eu nunca vou ensiná-lo. O que eu vou ter que fazer? Desculpa, andar com ele. Não tem outro jeito. As pessoas só vão mudar comportamentos, mudar atitude, quando eu que tenho maior, me acho que sou mais maduro na fé, ando com aquele que não é mais maduro. Está entendendo? Isso é o que está escrito em Romanos, que Paulo nos escreveu em Romanos. E isso a gente pensa, é só na nossa vida espiritual, no processo de amadurecimento? Não, não é. A minha experiência de trabalho, a gente precisava fazer uma mudança dentro da organização e que envolvia mudar a cabeça das pessoas. Já tínhamos feito palestras, já tínhamos feito um punhado de ações para ver se as pessoas compreendiam. As pessoas não compreendiam e estavam agindo de forma diferente. Cheguei para a pessoa e falei assim, olha, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos dar 6 meses para esse projeto. Eu vou andar com a pessoa. Deixa eu andar com a pessoa, que era a pessoa mais importante ali. Se ele não mudar, ninguém mais vai mudar de cabeça aqui dentro da empresa. E eu andei 6 meses com essa pessoa. Quando essa pessoa compreendeu o que precisava fazer e como precisava fazer, ela fez. Ela simplesmente fez. Tanto que 4 anos depois, ela não compreendeu por que as outras pessoas, aonde ele tinha que ele, nessa época ele saiu dessa empresa e foi comigo e outras pessoas fazer a mesma trabalho em outra empresa, ele não estava entendendo por que as pessoas não estavam fazendo o que ele queria que fizesse. Ele estava chamando as pessoas de burras. Eu chamei ele para o lado e perguntei, falei assim, olha, você se lembra há 4 anos atrás, quando começamos a andar, o que eu te falei? Não falei isso para você? O que você fez? Você não fez isso? A sua atitude naquela época foi diferente do que essa pessoa está tendo? Não. Você está entendendo o que você precisa fazer? E assim foram 6 tópicos. Quando ele compreendeu o que ele precisava fazer, ele foi lá fazer. Aí ele conseguiu dar o resultado que precisava. Nós precisamos entender qual é o nosso papel no corpo. Todos nós temos papel. Não existe célula morta no corpo de Cristo. Por isso nós precisamos santificar, por isso nós precisamos buscar o Senhor. Amém? Eu vou interromper, porque já são 11 horas. Meu desejo é que todos nós, não só vocês, mas principalmente eu, possa compreender isso.
porque nós precisamos compreender que somos a única forma que Deus usa, não porque merecemos, mas porque Ele nos quer como cooperadores com Ele para revelarmos o reino de Deus. Somos a única maneira que Deus usa para que Ele seja conhecido no mundo. Não existe outra maneira. Isso não é uma responsabilidade de quem está do meu lado e nem é do outro. É uma responsabilidade nossa, que só expressamos juntos. Amém? Vamos ficar de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor por nós, por desejar, Senhor, por compartilhar conosco essa glória. Mas, Pai, confessamos a nossa incapacidade de compreender, as nossas atitudes muitas vezes, ou na maioria das vezes, tão obstinados, Senhor, de não compreender o que seja negar a nós mesmos, tomar a cruz e te seguir. Mas existe, Senhor, em cada um de nós o desejo ardente de expressar, de revelar tua vontade, de manifestar, Senhor, tua glória neste mundo. Como indivíduos? Não. Como igreja. Como corpo de Cristo. Fixados como fomos em Ti, Senhor Jesus. Nós que somos o ramo, Tu que és a videira verdadeira, de onde provém a vida. Dê-nos, Senhor, o entendimento, a compreensão para aprendermos a glorificar o Teu nome e a expressarmos, Senhor, toda a Tua vontade, como corpo, como igreja, para a glória do Teu nome, para louvor do Teu nome, para que o Senhor seja conhecido e glorificado nessa terra. Obrigado por mais esse domingo que nos concede, por mais esse dia, por esse momento aqui junto. Nos guarda, Senhor, e nos conduza nessa semana, nos ensinando, nos dando, Senhor, esse entendimento, para expressarmos Tua vontade, em nome de Jesus. E oramos, Senhor, para aqueles irmãos que estão na França. Use-os, Senhor, como instrumentos naquele local, naquele país, naquela cidade, Senhor. Ó Pai, para manifestar Teu amor, Tua graça, Tua virtude, Senhor. Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que a Europa possa realmente ver Tua glória, Senhor, por meio do Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Vão em paz.